E aí, futuro aprovado no Enem? Estamos aqui com mais uma aula de Física, professor Douglas na área, e hoje vamos continuar falando sobre cinemática de partículas, mais precisamente sobre movimento retilíneo uniforme, ou seja, aquele movimento que não varia com o tempo, né? Ele permanece uniforme. Então, nesse assunto de hoje, vamos ver aqui a respeito de velocidade, de rapidez, alguns conceitos muito importantes da física. Para iniciar, trazendo aqui para a tela, né, vamos ver aqui um vídeo que ele retrata aqui o Usain Bolt. Ele foi recordista mundial dos 100 metros rasos em 2009 no Mundial de Atletismo em Berlim. Ele que alcançou a marca inédita de 9,94 segundos, né? Hoje considerado aí o homem mais rápido do mundo. Então, o Usain Bolt ele quebrou esse recorde e a gente observa que para ele chegar na linha de chegada, ele teve o quê? Ele estava correndo e nessa corrida, o que é que aconteceu? Ele percorreu um espaço ao longo de um tempo. Então, é esses conceitos importantes, espaço e tempo. Na última aula falamos sobre deslocamento, né? Ou seja, que é um espaço percorrido. Hoje vamos ver essa relação com o tempo. Para isso, o que é que a gente observa? Primeiro, o primeiro conceito muito importante que devemos aprender é o conceito de rapidez. Galileu Galilei, que é esse carinha aqui, esse cara bonito aqui, né? Ele definiu distância percorrida por unidade de tempo. Ou seja, antes da descrição que a gente conhece de velocidade, né? Ele já trazia um conceito muito parecido, que ele chamou de rapidez, ok? Para isso, hoje em dia a gente utiliza um termo mais conhecido, que é o termo de velocidade média, representado por Vm. A velocidade média é a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo. Chamamos aí de velocidade escalar média. A gente representa geralmente na física por essa equação. Vm igual ΔS sobre ΔT. Tá? Lembrando na nossa última aula que ΔS é o quê? S menos S0, espaço final menos espaço inicial. Já o tempo é T menos T0, que é a mesma coisa, tempo final menos tempo inicial. Então assim a gente pode calcular a nossa velocidade média, tá bom? Então muito importante saber essa fórmula, porque ela por sua vez costuma ser cobrada em questões do Enem e de outros vestibulares. Para isso, observa aqui que você pode fazer uma comparação, né? Agora trazendo aqui para a tela aquele momento do print. Tira o print da tela, né? Observa que faz que nem o nosso flash ali, né? Velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Ah, professor, se eu quiser saber o tempo, eu faço o quê? Troca a velocidade média de lugar com o tempo, né? Trocando a velocidade média de lugar com o tempo, você pode calcular o tempo, que é o quê? Espaço dividido pela velocidade. E se você quiser calcular aí, por exemplo, a variação desse tempo, você só coloca o delta. Tudo bem? Então, dando continuidade, vamos ver um exemplo. Suponha que um carro gaste 3 horas para percorrer a distância de 45 km. Qual a velocidade média deste carro? Muito importante, né? Acabamos de ver que a velocidade média é o quê? É ΔS sobre ΔT. O espaço percorrido foi 45 km e o tempo foi de 3 horas. Quando você divide 45 por 3, vamos ter como resultado aqui 15 km por hora. E achamos aqui a nossa velocidade média. Beleza, mas calma lá. Vamos ver aqui falamos de quilômetros por hora, mas em alguns momentos as questões ela pede para você converter para metros por segundo, ou pode dar em metros por segundo para converter por quilômetros por hora. E aqui é uma conversão muito importante que você precisa ter atenção na hora da sua prova. Então, trazendo para cá, se eu tenho algo que está em metros por segundo e quero transformar em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Caso contrário, se eu quero sair aqui de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então aqui temos um exemplo. Ao chutar uma bola, um jogador consegue fazer o lançamento da mesma a uma velocidade de 18 km por hora. O técnico gostaria de saber qual a velocidade da bola em metros por segundo. Beleza, então eu vou pegar o quê? 18 km por hora. Quero sair para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. 18 dividido por 3,6 vai nos dar como resultado 5 metros por segundo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver agora um exemplo de como que isso é cobrado em questões do Enem. Trazendo aqui agora para a nossa questão aqui do Aprova Enem, Ciências da Natureza, de Física, né? Tá lá na página 72 e acompanhe comigo na tela agora. Vem de Seul, na Coreia do Sul. Uma das experiências bem-sucedidas nesse sentido.
A cidade, que tem quase a mesma população da capital paulista, implantou há 5 anos um sistema de monitoramento do trânsito que melhorou em 11% a velocidade das vias. Seul conta com 741 câmeras e 1.141 sensores de velocidades instalados nas principais avenidas. Atenção, eu estou falando Seul aqui, tá? É como se pronuncia esse nome aqui, não é aquilo que vocês estão pensando, não. Então aqui, ó, sua função é transmiti-las aos motoristas para que escolham o melhor caminho e tomar providências à visão de qualquer situação que ameace emperrar o fluxo de carros. Para isso, qual o comando da questão? No início da experiência, em Seul, o motorista levava 10 minutos para percorrer a distância de 10 km. Após a implantação do sistema de monitoramento, um percurso de 5 km é percorrido agora em aproximadamente quanto tempo? É aqui que a gente vai descobrir agora. Como é que eu posso fazer esse cálculo? Vamos lá comigo fazer a resolução? Trazendo aqui para a resolução, primeiro, a gente já viu que velocidade é o quê? Espaço pelo tempo. Ele nos deu espaço e nos deu a velocidade, quer saber do tempo. Para isso, o que é que eu posso saber? Tá? Primeira velocidade era o quê? Ele percorria 10 km em 10 minutos. 10 dividido para 10 é igual a 1 km por minuto. Até aí tudo bem. Só que agora eu quero o quê? Eu sei que houve um aumento de 11% da velocidade. Então, quando você pega, né, esse 1 km e aumenta mais 11%, lembrando que 11% é 0,11, então você vai somar 1 mais 0,11 que vai dar 1,11 km por minuto. Essa é a velocidade nova. Beleza, eu tenho a velocidade, eu tenho espaço, eu quero saber do tempo. O que é que eu vou fazer? Lembra, você pode trocar a velocidade média com o ΔT e você troca de lugar e você vai achar o ΔT, que é o tempo que a gente precisa. Beleza, o espaço agora é o quê? O espaço é de 5 km e a velocidade média vai ser o quê? 1,11. Então assim, para ele percorrer 5 km, ele vai gastar quanto tempo? Fazendo essa divisão, vamos ter aqui o resultado de 4,5 minutos. Ou seja, esse motorista vai levar 4,5 minutos para chegar nesses 5 km. Para isso, teremos como gabarito a alternativa letra D. Muito bem, quem disse letra D está corretíssimo. Beleza? Questãozinha tranquila que trabalhei com velocidade média. Vamos ver agora mais uma questão. Questão que foi cobrada aí no Enem de 2020, no Enem PPL, né? O que acontece aqui? Nas estradas brasileiras, existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, um carro percorre a distância de 50 centímetros entre os dois sensores no tempo de 20 metros por segundo. De acordo com a resolução número 396, do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de 7 km. Tem tudo bem. Além da velocidade máxima permitida, tolerância de 7 km. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido, descontado o valor da tolerância do aparelho. Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho? Aqui é muito importante você saber que aqui está sendo dado quilômetros por hora elevado a menos 1. O que é essa hora elevada a menos 1? Ou seja, aqui vamos trabalhar com notação científica, ou seja, o número que é multiplicado por 10 elevado ao expoente. Para isso, o que é que a gente vai ter? Percebe que até as alternativas, ela está sendo dada essa parte de notação científica. Para a gente fazer a resolução, primeiro a gente deve lembrar, velocidade média é o quê? Espaço dividido pelo tempo. Dessa forma, eu tenho o quê? O espaço, que era 50 centímetros, né? Lembrando que centímetros é o quê? É 100, ou seja, 10 elevado a menos 2, né? Já que o centímetro ele é um submúltiplo, e vocês vão aprender isso melhor lá na matemática, a gente vai observar o quê? Temos 50 vezes 10 elevado a menos 2. Já para o tempo, né, que está sendo dado em segundos, temos 20 vezes 10 elevado a menos 3. Dessa maneira, o que é que a gente observa? Eu tenho aqui uma divisão de números que estão em notação científica.
Para isso, o que devemos fazer? Percebe que tem 0 em cima, 0 embaixo, 50 e 20? Né? Cancela esses zeros, vamos ter 5 dividido para 2. Quanto que é 5 dividido para 2? Metade de 5? 2,5. Beleza. O que vai acontecer com essas potências, né? Essas potências de 10? A base, na notação científica, ela repete, tá? A base, ela repete, e os expoentes, eles vão, se está dividindo, você vai subtrair os expoentes. Então, aqui vai ser o quê? 50 dividido para 20 dá o quê? 2,5. A base, que é 10, repete, trazendo aqui para a tela, né? Você vai observar agora que os expoentes, tipo menos 2 e menos 3, você vai dividir um pelo outro. Para isso, o que você faz? Nessa divisão de potências, você subtrai os expoentes. Então, você vai ter menos 2, menos 3. Cuidado com o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Então, menos 2 mais 3 é igual a 1. Então, temos aqui 2,5 vezes 10 elevado a 1. Beleza. Ah, mas não temos isso nas alternativas. Beleza, eu quero tirar essa potência agora, né? Tá 2,5 vezes 10 elevado a 1, trazendo aqui para a tela, né? Você vai observar o quê? Que esse expoente 1, 10 elevado a 1 é quanto? É 10, professor. 2,5 vezes 10 é quanto? Ah, professor, dá 25. Então, eu tenho 25 metros por segundo. É isso que as alternativas estão sendo dadas? Está sendo dado em segundos? Não. As alternativas estão sendo dado em quilômetros. Ah, professor, então eu preciso sair de metros por segundo para quilômetros. O que é que eu faço? Multiplica. Multiplica por quanto? Por 3,6. Então, vou multiplicar 25 por 3,6 e vamos chegar em um resultado aproximadamente de 90 km por hora. Que nos dá aqui como gabarito, qual a alternativa? Gabarito letra D. Gabarito letra D. Muito bem, gabarito letra D é isso, né? Então a gente observa, chegamos aqui no resultado adequado. Percebe que essa conversão de unidades de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa cai muito no Enem. Isso aqui é questão do Enem, gente. Então, muito importante você praticar questões que envolvam, né, essas conversões de velocidade. Ok? Vamos lá agora para outra alternativa, outra questão, né? A prova Enem Ciências da Natureza primeiro ano, aí da página 73, temos aqui a questão 6 que nos diz: nas grandes cidades brasileiras, o simples ato de caminhar é cada vez menos comum. Essa tendência, que é resultado da maior motorização e da urbanização de áreas distantes das regiões onde estão serviços e as ofertas de emprego, tem como efeito colateral uma interação mais superficial das pessoas com sua própria cidade, além também do aumento no número de congestionamento, o que dificulta ainda mais a chegada ao destino desejado. Por exemplo, um turista em São Paulo que pretende ir da Praça da Sé ao MASP, distante um do outro aí de cerca de 3 quilômetros, ele precisa pegar um metrô até a Estação Paraíso. Ou seja, ele vai passar 8 minutos na fila para fazer uma viagem de 12 minutos. E depois ele vai pegar um segundo metrô até a estação MASP, com espera de 8 minutos na fila e uma viagem de 9 minutos. Aí o comando da questão nos fala: no entanto, se for andando a uma velocidade média de 1,25 metros por segundo, chegará ao destino final em quanto tempo? Aqui é o que queremos saber. Agora, observa que aqui ele sofreu um deslocamento, e nesse deslocamento ele leva aí um tempo de espera, né? Um tempo de deslocamento, então a gente tem que analisar a respeito desse tempo. Primeiro, se ele for de metrô, quanto tempo que ele vai levar, né? Percebe que ele tem um tempo de espera e tempo que ele está se deslocando. Vamos analisar aqui na questão. Para a gente resolver essa questão, né? O percurso que foi feito de metrô, temos aqui, ele passou 8 minutos esperando e 12 minutos se deslocando. Depois ele passou mais 8 minutos esperando e 9 minutos se deslocando. Então o tempo total para ele ir de metrô até da Praça da Sé até o MASP foi de 37 minutos. Agora, eu preciso saber se ele for andando. Mas se ele for andando o quê? Com uma velocidade de 1,25 metros por segundo.
Dessa maneira, se o percurso é de 3.000 metros, ou seja, 3 quilômetros, né? Tem que converter para ficar em metros, divide 3.000 para 1,25, isso aqui vai nos dar um total de 2.400 segundos. Ah, professor, 2.400 segundos equivale a quanto? Já que a gente está falando em minuto, lembra, segundos para minutos, o que é que eu faço? Eu vou dividir por 60. Então, 2.400 dividido para 60 vai nos dar como resultado 40 minutos. Agora é o seguinte, ele vai levar 40 minutos andando. Trazendo aqui para a gente agora, você vai observar que ele leva 37 minutos de metrô e 40 minutos andando. Se fosse eu iria andando, né? Porque já pensou, você vai no metrô, vai pegar uma suvaqueira ali, né? Então é importante a gente se precaver, preferir andando, sinceramente. Então assim, o que vai acontecer aqui? Ele quer saber qual que é essa diferença de tempo, né? Se de metrô ele leva 37 minutos e andando ele leva 40 minutos, o que é que vai acontecer aqui? Essa questão. Olhando para as alternativas, será se ele vai chegar 3 minutos antes, se ele for andando? Obviamente não, né? Se levou mais tempo. Letra B, será se ele vai chegar 2 minutos antes? Também não, nada de antes, né? C, vai chegar ao mesmo tempo? Não, já vimos que não. Letra D, vai chegar 2 minutos depois? Também não. E na letra E, 3 minutos depois? Sim, se ele leva 37 de metrô e 40 andando, então passou-se aí 3 minutos, que nos dá como gabarito alternativa letra E. Então, viu como é fácil resolver essas questões? Sempre que trabalha velocidade média, eu estou me referindo a um deslocamento ao longo de um tempo. Então, ficamos por aqui na aula de hoje sobre cinemática de partículas, né? Movimento retilíneo uniforme, que é o nosso MRU, e aguardo você na nossa próxima aula.